Vamos ver se vocês vão continuar dando desculpa. Qual o seu último desejo? Diga aí. É o fim da linha para vocês. Ou seja, hoje é o seu último dia. O que você vai fazer agora? Quais são as suas prioridades? Vamos lá, gente, para mais um conteúdo. Como assim, né? Desse jeito, assim, né? De bate-pronto, pegou todo mundo desprevenido, né? Pegou as pessoas agora, ficou meio sem reação. Mas o intuito realmente desse conteúdo era exatamente isso. Causar esse espanto em vocês, causar essa, digamos assim, uma revolta, porque hoje realmente pode ser seu último dia. E resolvi fazer esse conteúdo nesse sentido. Eu estava com um compromisso em São Paulo, eu cheguei agora, para vocês terem uma ideia, estamos 10h35 da noite agora, quase 11 horas da noite. Mas eu até pensei em não produzir esse conteúdo, mas o dever me chama, pessoal. Eu não consigo passar em branco mais os domingos sem produzir um conteúdo inédito. E vou confessar para vocês que estou realmente um pouco cansado, mas eu jamais vou deixar de passar meu conteúdo, porque eu creio que esses meus conteúdos que eu produzo semanalmente, com certeza o intuito é ajudar muitas pessoas, fazer com que as pessoas mudem de vida, transformem a sua vida, sabe? E o meu objetivo é este. Então, se eu vou impactar pelo menos uma única vida, você imagina se eu deixasse de fazer esse conteúdo. Se a gente pensar dessa forma, né, pessoal? Que o seu conteúdo, algo que você vai passar, que você vai ajudar alguém, que essa pessoa de repente ela está no estágio realmente de tirar da cabo da própria vida, de acabar com a sua própria vida, e de repente esse conteúdo chega para essa pessoa, e você imagina, fosse um caso, um exemplo, fosse o meu conteúdo e eu deixasse de fazer hoje por um cansaço, por qualquer desculpa que eu eventualmente eu possa dar, porque é isso que eu afirmo para vocês. Se eu chego aqui mesmo assim esse horário, mesmo que eu esteja cansado, e eu não faço o conteúdo, com certeza eu vou acabar dando uma desculpa, ou cansaço, ou por causa do horário, porque eu preciso jantar, eu preciso fazer minhas coisas, porque eu preciso acordar cedo. Não, então tudo isso para mim, resumidamente, é desculpa. Porque quando você foca nisso, que algo que você vai fazer é para ajudar vidas, salvar vidas, gente, vira como se fosse uma obrigação mesmo. E eu faço com o maior prazer do mundo. E com certeza eu creio que esse conteúdo vai ir de encontro ao coração de muitas pessoas e vai ajudar, por que não, milhares de pessoas, porque o meu objetivo é esse, é fazer algo de todo o meu coração, tipo assim, rasgar o meu coração para passar para vocês, e vocês entendem, vocês veem, né, gente, aqui no meu conteúdo, que realmente é algo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma. Então, com certeza vai identificar, muitos vão se identificar com esse conteúdo, e o meu objetivo é esse, fazer com que a vida das pessoas se transforme. Então, mais uma vez aqui, nesse conteúdo, eu peço só, pessoal, que vocês permaneçam aqui nesse conteúdo, que eu vou passar algumas situações para todos, para que fique bem claro para as pessoas e você possa colocar em prática na sua vida e ter resultado extraordinário. Porque com certeza eu não estou aqui esse horário aqui à toa. O meu objetivo é impactar vidas, é fazer com que as pessoas transformem as suas vidas. Tá? Assim como eu estou transformando a minha vida em algumas áreas, eu quero também compartilhar com as pessoas essa situação para que vocês também tenham uma vida extraordinária. Porque tudo depende
da sua vontade, gente. Tudo depende do seu querer, dos seus objetivos, tá bom? Então, o que eu peço, é importante que vocês continuem esse conteúdo, que a gente vai passar uma situação aqui e alguns passos para que você tenha realmente uma transformação da sua vida, tá bom? Então esse é o objetivo desse conteúdo. E o início do conteúdo, pessoal, eu fez esse comentário: qual o seu último desejo? Às vezes a gente tem diversos sonhos, né, para realizar. A gente tem planos, não só para a nossa vida, mas para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que estão em nossa volta. E é importante sim sonhar, é importante fazer planos, mas o que é mais importante, né? Você reconhecer realmente que você tem uma vida extraordinária, reconhecer que você é um ser humano, que você pode desenvolver várias situações através de alguns conhecimentos que de repente nós, com o passar do tempo, a gente acabou deixando perder porque a gente fica muito ocupados com diversas loucuras, situações, trabalhos, etc, etc. E a gente acaba desfocando um pouquinho da nossa própria vida. E o que é mais importante? Você, primeiramente, se amar, literalmente, amar o seu corpo, amar a sua vida, amar a sua saúde, amar todos os seus órgãos e se cuidar primeiramente de você, para que você tenha a disposição física, a disposição psicológica para cuidar das demais pessoas. E por que eu fiz essas perguntas? Qual o seu último desejo? É assim, com todas essas loucuras, com toda essa correria que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes, né, a gente não consegue parar 5 minutinhos que seja e fazer uma reflexão. Peraí, eu já agradeci realmente pela minha vida, eu já agradeci, poxa, que eu tô respirando um ar puro, eu tô agradecendo que eu consigo ver a luz do sol, que eu consigo enxergar as coisas, que eu consigo me alimentar, que eu consigo fazer as minhas atividades, sendo que neste momento, quando você faz essa reflexão, tem muitas pessoas que não têm condições, que elas não estão conseguindo enxergar a luz do sol, porque de repente ela está acamada, de repente ela está em coma, num hospital, num leito de dor, de repente ela não consegue se alimentar assim como você está se alimentando, porque de repente ela está através de sonda para se manter resistente, porque de repente está num hospital, numa situação difícil, complicada, e de repente você não agradeceu realmente por você simplesmente estar respirando, por você ter acordado, né? Então, quando você já faz esse exercício, automaticamente você já valoriza realmente a sua vida, e aí você, consequentemente, você consegue fazer as suas atividades da melhor forma possível. E por que geralmente eu toquei nesse assunto? Qual o seu último desejo? Vocês já pararam para pensar, gente, se Deus chegasse neste momento para você, agora, eu estava... esse insight desse conteúdo, essa ideia de conteúdo que eu fiz dessa forma, veio nessas últimas semanas. Eu estava trocando ideias com os meus amigos, com os amigos próximos, e eu fiz alguns questionamentos disso. Pessoal, assim, né, fiz alguns questionamentos. Se hoje realmente fosse o seu último dia, quais os seus objetivos? O que você ia priorizar neste momento? O que você
de repente, qual o seu último desejo? Assim, se tivesse essa situação, tivesse essa suposição, que Deus chegasse, fizesse fizesse esse questionamento com você. Ó, hoje é seu último dia, qual que será o seu último desejo? E aí, assim, eu comecei a fazer essa pergunta, daí eu falei assim, poxa, isso aqui dá um conteúdo bacana. E aí eu resolvi fazer esse tipo de conteúdo. Se realmente, pessoal, acontecesse isso, você agora, neste momento, o que você priorizaria? O que você tem de mais prioridade neste momento? Consequentemente, com certeza, se você fosse colocado na parede neste momento, fizesse esse questionamento para você, com certeza, a última coisa que você ia pensar é no seu apartamento, no seu carro, na sua empresa, nos seus bens materiais, nas suas fazendas, nas suas bens materiais, no seu dinheiro. Isso aí seriam as últimas coisas que você ia pensar. O que você primeiramente ia pensar? Em realizar alguns desejos seus, né? De repente, você ia querer falar assim, puxa, agora não, eu quero ficar mais com meu filho agora neste momento. Não, hoje eu quero ficar com a minha mãe. Não, eu quero abraçar minha mãe, eu quero ficar o dia inteiro com a minha mãe. Não, eu quero, sei lá, antes o meu último desejo, então eu quero pular de paraquedas. Ah, eu quero dar um mergulho no mar. Ah, eu quero pular de asa delta. Ah, eu quero fazer uma viagem que tem que ser curta, porque é o seu último dia, né, pessoal? Sei lá, pro Nordeste, qualquer lugar. Né? Então, consequentemente, se vocês analisar, esse último desejo vai estar associado ao quê? Ao seu bem-estar, a algo seu, né? Por exemplo, de você estar perto do seu filho, é algo que te satisfaz, porque é algo que realmente você valoriza. Não é o seu carro, os seus bens materiais. E muitas pessoas, elas acham que elas vão ser eterno, então elas valorizam essas coisas. Não que não é importante você ter os seus bens materiais, você ter o seu conforto, pessoal. Mas no frigir dos ovos, quando você é questionado, quando você é colocado contra a parede, você faz uma reflexão que todos nós deveríamos fazer todos os dias. Ou seja, a minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu faço para que eu seja realmente um homem ou uma mulher feliz, não é verdade? Aí esse conteúdo, pessoal, é bacana, na verdade. É um conteúdo interessante. Porque que acontece? Como eu falei, nós não somos eternos. Vai chegar um dia da nossa partida. E vocês já pararam para pensar que pode ser realmente hoje? Eu estou fazendo essa analogia, mas muitos hoje, de repente, elas não sabem, mas de repente, hoje, de repente ela deu o seu último abraço na sua mãe. De repente ela deu o seu último abraço no seu filho. De repente ela contou a última historinha para o seu filho dormir. De repente ela tá no trabalho, mas de repente ela não sabe que amanhã de repente ela não vai voltar mais para o trabalho. Então, o que eu quero passar, o que eu quero que todos vocês reflitam nesse sentido? Pessoal, o que eu quero? Que causar essa reflexão em todos. Hoje, de repente, é seu último dia, né? E o que você fez nesse dia
que foi uma coisa extraordinária. Pode ser uma coisa mais simples, pessoal. Como de repente um abraço no filho ou contar uma história para o filho. Que de repente você acha que é uma coisa idiota, boba. Mas se vocês imaginam, você conta uma história para o seu filho, aí de repente acontece uma coisa e amanhã é o seu último dia. Você imagina como que vai ser a lembrança, como que vai ser a reflexão do seu filho quando ele estiver mais velho. Nossa, meu pai contou aquela história, minha mãe contou aquela história para mim. Nossa, e ficou marcante porque foi a última história. E sempre isso é forte, né, pessoal? Você acaba lembrando da última história que seu pai contou. Pra me dormir, de repente, né? E o que eu quero, gente, pra vocês verem, que vocês entendam isso. Que nunca é tarde para você fazer o bem. Para você fazer algo extraordinário na sua vida. Nunca é tarde. A gente gasta muita energia, muito tempo, sabe, desejando o mal para as pessoas, o mal para o próximo, sabe? Você vai gastar o mesmo tempo de repente desejar o mal para o próximo, fazer o mal para a pessoa, e você gastar o mesmo tempo e desejar o bem para essa pessoa e estender a mão para essas pessoas. O objetivo desse conteúdo era isso, é fazer com que vocês acordem, gente. Porque evidentemente pode realmente ser o seu último dia. Sabe, pode ser realmente a sua última história, o seu último trabalho, o seu último conteúdo. Então, o que eu quero fazer vocês, levar vocês a refletir, a pensar. Se é realmente o último, procure fazer o seu melhor. Terminando esse conteúdo, vai lá e dá um abraço na sua mãe. Mas dá aquele abraço apertado mesmo. Porque, evidentemente, vocês imaginam, se vocês tivessem a convicção que realmente era o seu último dia, você não ia dar um simples abraço na sua mãe. Você ia dar aquele abraço. Você ia apertar ela, ia beijar ela. Né? Com tamanho carinho que ela iria sentir e você também ia sentir. Né? E por que realmente eu tenho essa ideia, pessoal, há muito tempo? Eu fazendo esse exercício diariamente, há muito tempo eu tenho essa visão. Que eu fiz até um comentário com a minha filha hoje, nesse sentido. Eu tenho essa ideologia, eu tenho essa visão. E esse exercício é tão importante, pessoal, porque, evidentemente, se você tiver o privilégio, a honra de você acordar no dia seguinte, você imagina se você desejou o bem para o próximo hoje, se abraçou bem a sua mãe, você contou uma bela história para o seu filho, você desenvolveu um ótimo trabalho, fez um ótimo conteúdo. Você imagina a sensação boa que você vai ter no dia seguinte? Poxa, como foi extraordinário aquele dia. Poxa, que domingo extraordinário, maravilhoso. Puxa, eu ajudei o fulano, puxa, eu consegui ter condições de ajudar a pessoa, puxa, eu tive condições de contar uma história para o meu filho, puxa, eu tive condições de abraçar muito bem apertado a minha mãe, puxa, eu tive condições de fazer aquele almoço maravilhoso, delicioso, sabe? Você imagina a sensação ótima. E isso, gente, vocês podem achar que é mentira, que é brincadeira. Eu tenho isso há muito tempo na minha vida e eu tenho essa sensação que dá a impressão que realmente eu não tenho problemas, entendeu? As pessoas às vezes veem no trabalho, as pessoas fazem um comentário, as pessoas veem nos amigos, as pessoas vão falar assim, não, a forma como eu vou para a academia treinar, a forma como eu vou trabalhar, sabe, as pessoas falam assim, não é possível, esse cara não tem problema. Mas gente, é que eu tenho isso. A gente só tem o hoje. A gente o amanhã é ilusão.
Como eu falei para você, a gente não sabe. Então, o momento presente é o que é palpável, é o que você pode sentir, é o que você pode fazer. Então, o que você tem de palpável é hoje. Então, o que você precisa fazer de extraordinário na sua vida é hoje. Se você quer iniciar uma dieta, por exemplo, quer emagrecer, é hoje, não é amanhã. Entendeu? Então, fica uma coisa até mais leve para vocês, de repente, que está fazendo dieta. Você só precisa fazer hoje. Você só precisa fazer a dieta hoje. Você só precisa fazer uma regra alimentar hoje. Você só precisa ir treinar hoje na academia. Você só precisa escrever um trecho, escrever um parágrafo do seu livro hoje. Você só precisa fazer escrever uma página hoje. Você só precisa fazer um conteúdo hoje. Sabe? Para com essa ilusão do a longo prazo. É hoje. Faça hoje. Passo a passo, tijolinho por tijolinho, que consequentemente você vai chegar no seu objetivo, nos seus maiores sonhos, gente. Não tem mágica, não tem segredo, é simples isso. Então eu tenho isso, sabe? Eu tô rasgando realmente o coração para vocês. Gente, sabe? Eu quero impactar vidas, sabe? Eu quero... A nossa vida é uma coisa tão simples, gente, e a gente perde, sabe? Numa fração de segundo, no piscar de olhos. E a gente temos condições de desenvolver uma vida extraordinária, fazer uma vida extraordinária e, consequentemente, você fazer várias pessoas felizes. Porque, evidentemente, você vai estar bem fisicamente, mentalmente, para ter condições de cuidar da sua vida da melhor forma possível e, automaticamente, essa energia extraordinária vai... impactar muitas vidas que estão próximas de vocês, no seu trabalho, na sua família, na academia, onde você, nos seus treinamentos, no parque, sei lá, em qualquer outro lugar. Onde você chegar, você vai emanar uma energia positiva, uma energia extraordinária. E isso, gente, não é balela, não. A lei da atração, energia, tudo isso influencia. Mas é importante você fazer a sua vida acontecer. Regaçar as mangas. Ir lá fazer o seu trabalho, o seu melhor trabalho. Ir lá na academia treinar. Mudar a sua regra alimentar para ter os seus objetivos. Desenvolver o seu conteúdo, desenvolver o seu trabalho. Ir lá conversar com o seu amigo, aquele seu amigo que está necessitado, que ele precisa de uma palavra, de um empurrãozinho, de repente, sabe, de repente ele precisa de um apoio moral para desenvolver um trabalho, desenvolver algo, e no entanto ele está meio perdido e você tem condições de ajudar, então vai lá, estende a mão e ajuda aquele seu amigo. Tá bom, gente? Então, pessoal, só para vocês verem que foi importante vocês continuar nesse conteúdo. Que com certeza muitos vão sair de uma forma totalmente diferente da forma que chegou, assim como eu vou sair da forma diferente. Eu aprendo muito com esses meus conteúdos. Vocês não têm ideia de como eu aprendo, de como eu se torno uma pessoa mais forte, mais resiliente com esses meus conteúdos. Então, vamos, neste momento, fazer um momento, como todos os conteúdos, um momento de reflexão, gente. Pare e pense, pessoal. Reflita aí. Põe a mão na sua consciência. Faça essa reflexão. Hoje, realmente, é o seu último dia. E agora? O que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer com aquele seu filho que de repente você não conversa mais? Você brigou com seu filho, você brigou com sua esposa, você brigou com seu marido, você brigou com seu pai, você brigou com sua mãe. E agora? É o seu último dia. Você vai partir sem resolver essa situação com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua esposa, com seu marido?
Você vai deixar isso acontecer? Você vai embora e não vai resolver essa situação? Entendeu, gente? Peça perdão, de repente, ou algo que de repente você... Mas, Mateus, eu não fiz nada, sabe? Não, gente. Seja empático, sabe? Seja proativo nessa situação. Vai lá de coração aberto, peça perdão, mesmo que de repente você não tenha culpa. Mas adquire uma meia-culpa para que você resolva essa situação. Porque o fulano lá fica esperando a sua atitude e você também fica esperando a atitude dele e ninguém resolve a situação e fica essas mágoas, essas rancores, esses ódios. Em família mesmo. Hein, gente? É inadmissível isso. É o seu último dia. Vai lá e resolve essa situação. Usa isso, gente, real. Não usa isso como uma ficção. Ah, o Mateus está falando aqui uma ficção. Gente, você já para pensar, vocês têm certeza realmente que você vai estar vivo amanhã? Não tem como. Ninguém, só Deus sabe disso. Só Deus sabe o seu futuro. A realidade é seu presente. A realidade é você, com essa mágoa do seu irmão, essa mágoa com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Essa é a realidade que você precisa resolver. Então, ó, para vocês verem, gente, como é importante vocês continuarem nesse conteúdo. Como é importante esse conteúdo, pessoal. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer com que a sua vida se transforme. E quando você abre o seu coração para colocar o seu coração, para pedir perdão, para limpar o seu coração, você vê o peso que você vai tirar das costas e você vai tocar a sua vida, você vai ver como a sua vida vai ficar mais leve. Tá? Então o objetivo do conteúdo é isso. Então faça essa reflexão. Como eu sempre falo, para vocês não esquecerem, marque, de repente, qual que é o seu... que hoje é o seu último dia, o que você precisa realizar. Vai, você tá... É uma corrida há quanto tempo? É só hoje. O amanhã, ele não vai chegar. O amanhã é o fim da linha para vocês. Então, faça acontecer hoje. Tá bom, gente? Então a reflexão é isso. O que você precisa realizar é hoje, no momento presente. Tá bom, gente? Então, basicamente, esse era o conteúdo. Eu espero, gente, que todos saiam de uma forma diferente, com vidas transformadas. Hoje, neste momento, com certeza tem pessoas que estão em situações difíceis. E eu creio que esse conteúdo vai chegar até essas pessoas. Mas para que esse conteúdo chegue até essas pessoas, gente, eu preciso da ajuda de vocês. E o YouTube precisa que vocês dêem um like, dêem um joinha, mostrando realmente que esse conteúdo é relevante, é impactante, é importante para as pessoas. E se inscrever, gente, também no meu canal, para que o YouTube faça sugestão desse tipo de conteúdo para as demais pessoas. Quanto mais vidas a gente chegar, gente, mais a gente vai impactar, mais a gente vai transformar vidas. E isso, gente, é um dos fatores, dos mandamentos que Jesus deixou, que é amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Então isso é um gesto de carinho com o próximo. Então, faça essa atitude. Dá o joinha no conteúdo. Faça comentários no meu conteúdo. E o feedback de vocês é importantíssimo, gente. E faça sugestão também de conteúdos relevantes para que a gente possa abordar futuramente nesse canal e impactar milhares e milhares de vidas. Tá bom, gente? Se inscreva no meu canal, por favor. Eu peço encarecidamente. Dá um joinha no conteúdo. Compartilha com seus amigos esse conteúdo. E pode ter certeza que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. E faça esse exercício todo dia, tá, gente? Como se fosse o último dia. Faça o seu melhor, como se fosse o seu último dia. Faça o seu melhor almoço, faça a sua melhor janta, dá o seu melhor abraço, desenvolva o seu melhor trabalho, deseje o amor para as pessoas que estão próximas de vocês e, consequentemente, vocês vão ver como isso vai se tornar um círculo vicioso para o lado bom e você vai ter uma vida extraordinária. Uma ótima semana a todos.
Um beijo em todos aí, fique com Deus e até semana que vem. Um abração.